Shalom Brahá, eu sou Nelson Horta e esse é o canal Torá Beanus, voltado a todo aquele que deseja estudar a Torá, mas principalmente aos descendentes dos cristãos novos que chegaram neste país, que desejam se restaurar. Nós estamos estudando Pirkei Avot, que é a ética dos pais, capítulo 1, Mishnah 7. E assim está escrito. Nitai de Arbel diz: afasta-te do mau vizinho, não te associes ao ímpio e não desacredites na retribuição de todas as ações. Ontem, quando nós estudamos a Mishnah 6, vimos que Nitai e o Arbeli, junto com Yoshua Ben Ahariah, falam não ao contrário, mas um outro ponto dessa visão. Ou seja, ache um mestre, compre um amigo e julgue todas as pessoas com indulgência. Ou seja, julgar com indulgência, ou seja, com zerut, com bondade, quer dizer que a todos que você olha, todas as pessoas que você vê, que vêm até você, ou que você vai até a elas, você tem que olhar primeiro o que é bom nessas pessoas. E dentro dessas pessoas você vai encontrar um que tem que ser comprado como amigo e outro que tem que ser achado como mestre. Ou várias pessoas assim. Não necessariamente só uma pessoa. E aqui Nitai, ele faz o contraponto. Afasta-te do mau vizinho e não se associe ao ímpio. Ou seja, quando você julga uma pessoa com zerut, ou seja, com bondade, você vai enxergar o que é bom verdadeiramente nela. E às vezes você não vai encontrar. E você vai encontrar exatamente o contrário. Então, esse tipo de pessoa, que pode ser uma pessoa, ou pode ser um pensamento, um valor, né, um estado de governo, você tem que se afastar dela. E você faz isso quando você julga. Quando você olha para aquilo e vê as consequências, que é um julgamento. Você analisa as ações e enxerga a consequência que essas ações levarão. Há consequências que essas nações o levarão. Aí você se afasta. Em Provérbios está falando que o sábio, ele vê o mal e se afasta. Mas o nécio, mesmo vendo a consequência, ele continua. Porque ele não tem equilíbrio em si mesmo. Ele não consegue discernir a consequência de algo. Ele é um inconsequente. Verdadeiramente, a pessoa nécia é uma inconsequência. Ela não tem noção do que pode acontecer de acordo com seus atos. Então, a pessoa sábia que busca sabedoria, ela não só julga com bondade, mas essa bondade com que ela vê as pessoas, ela consegue detectar o mal que está naquilo, seja na pessoa, seja no pensamento, seja numa informação, seja no que for. Isso é que nos faz fazer boas escolhas, tanto de amizades, como de pensamentos políticos, sociais. A Torá é ampla nisso. Nos mostra realmente que se nós fizermos o bem, se fizermos aquilo que é correto, no dia a dia, no nosso trabalho, no relacionamento com a nossa família, tudo em nossa volta vai ter equilíbrio. A natureza é assim, Deus nos mostra através da natureza. Por isso que o nome de Deus, um dos nomes de Deus, Elohim, é o nome que se esconde dentro da natureza, porque ele tem na sua gimátria, ou seja, a soma dos valores numéricos das letras desse nome Elohim é o mesmo de Hateva, que quer dizer natureza. O índio entende muito isso bem, por isso ele criou o panteísmo, porque ele vê na natureza o poder divino. Ele não sabe decodificar que é um só Deus que está nisso tudo, por isso que dá nomes a entidades. Se nós temos uma alma sensível, ou seja, uma alma que sai de dentro de si e busca entender as outras almas que estão em volta, você vai conseguir decodificar o verdadeiro pensamento das pessoas. Agora, se você é uma pessoa que só pensa em si mesmo, é extremamente consumista, com muita amargura
das coisas que não deram certo na sua vida, você vai olhar o mundo com esses valores. Tudo é para o seu consumo e tudo é agressivo a você, então você tem que ser agressivo. Mas não é assim a verdade. Se nós entendermos, aceitarmos e lutarmos para corrigir os erros da nossa vida, ou seja, as situações que estão fora do nosso domínio, então nós temos que entender que aquilo vai passar. Porque nada é permanente, nem o bem nem o mal. Há uma história muito interessante que o rei Davi pediu ao seu joalheiro que fizesse um objeto que fosse acompanhá-lo, que fosse ajudá-lo, independente do que fosse, e que em qualquer situação ele pudesse usar. E o joalheiro não sabia o que fazer e foi atrás do filho Salomão, ainda uma criança. Salomão falou: faz um anel e escreve em cima do anel. Isso também vai passar. Porque quando Davi estiver com a grande vitória, muito alegre, agora saiba que aquele sucesso não pode subir a sua cabeça, porque vai passar. Da mesma forma, como tiver uma situação muito difícil e a angústia quiser dominar o seu coração, ele vai ler isso, vai passar. Porque nada é para sempre. Então nós temos que saber nos afastar do mal, para que as consequências, mesmo que sejam passageiras, não nos alcancem. Porque tudo depende das nossas escolhas. O nosso futuro, tanto imediato quanto distante, depende das nossas escolhas. E é isso que esses dois sábios trazem para a gente, tanto na Mishnah de ontem como na Mishnah de hoje. Se você se afasta do mal, a consequência desse mal não vai te alcançar, porque você não faz parte, você não é sócio dele. Ou seja, ai, diz o Talmud, ai do vizinho do maligno, do rachá, do mal, porque respinga nele. O seu vizinho, por mais perturbador que seja, você sempre precisa ter relacionamento. Dificilmente não há relacionamento. Mínimo que seja, existe. E você é afetado. Ou pelas consequências das más ações dele. E quanto mais próximo, mais afetado a gente é. Então se afastar, às vezes até mudar de vizinhança, é necessário para você se preservar e preservar a sua casa. Lembre que o que sustenta uma sociedade, o que estrutura uma sociedade, não é o poder financeiro dela, não é a sua capacidade tecnológica e nem seu exército, mas são seus valores, é a sua moral, é a sua família, é a forma como se negocia, como se fala. Né? A gente escuta muito que antigamente os negócios eram firmados com um fio de bigode, ou com a palavra ou um aperto de mão. Hoje, nem assinando papel, as pessoas cumprem o que combinam. Então isso é um sinal de decadência. Entenda, os judeus, os hebreus, os israelitas, são a única nação que sobreviveu 2000 anos sem terra. Todas as nações que perderam suas terras, elas se dizimaram, elas se misturaram, elas se integraram às nações às quais elas foram levadas. Mas os judeus não. Por quê? Por causa do livro que eles têm, a Torá, que é a base de todas as outras religiões. Você vai encontrar a Torá em todas as religiões, em toda a sua base. E nenhum escrito, nem o Código de Hammurabi é mais velho que a Torá em seus 3.340 e tantos anos. Curta, compartilhe, se inscreva e assine o sininho, né, para você poder receber os nossos vídeos. Shalom Brachá.